As parcerias público-privadas são contratos de longo prazo formalizados entre empresas privadas e a administração pública. Podem envolver prestação de serviços públicos ou a prestação de serviços à administração pública, além da execução de obras e o fornecimento de bens. Um assunto que vem chamando a atenção no Brasil e chega a Santa Catarina a convite do presidente do Tribunal de Contas do Estado. O importante no entendimento do Tribunal de Contas é fazer com que os nossos jurisdicionados, principalmente o gestor público, ele possa perder um pouco aqueles pontos de interrogações que hoje existem em função disso. Quando nós trazemos debatedores do nível, como nós trouxemos hoje aqui, do Dr. Joel Nibo, do Dr. Fernando Vernalha e da doutora Aiko, nós queremos o quê? Fazer esclarecimentos. É um tema polêmico, é um tema ideológico, mas acima de tudo tem que ser enfrentado. As PPPs são contratos complexos de longa duração e que envolvem uma engenharia econômico-financeira específica e bastante diferenciada dos contratos convencionais. Este evento teve como objetivo esclarecer dúvidas sobre a parceria entre o setor público e o privado. Nesse momento em que os entes federativos, municípios, estados e União têm poucos recursos para investimento em virtude da crise, sem dúvida alguma as PPPs são o caminho para o desenvolvimento econômico dos municípios e do estado. A atração de investimentos privados passa necessariamente por regras claras e por segurança jurídica. E o estado de Santa Catarina, o município de Florianópolis, sai na frente com as suas leis específicas e agora fazendo esse evento aqui com os órgãos de controle como o Tribunal de Contas. Os municípios são os mais prejudicados com a falta de PPPs no dia a dia de suas contratações. Das 162 cidades que se mostraram interessadas, apenas 34 geraram licitação e 22 se tornaram contratos. Para Fernando Vernalha, sócio fundador do VGIP Advogados, que atua no mercado de infraestrutura, com sede em Curitiba, São Paulo, Brasília e agora também em Santa Catarina, algumas das vantagens das PPPs se revelam na condição de resolverem problemas urbanos atuais, como os de limpeza, iluminação pública e mobilidade, mais difíceis ou impossíveis de serem resolvidos pelo modelo contratual tradicional. O que nós percebemos é que as administrações públicas, especialmente os municípios, estão muito interessadas em desenvolver programas de concessão e PPP. Isso decorre, na minha percepção, de duas razões principais. Primeiro, por uma situação de crise fiscal, pela qual passam muitas administrações públicas. Há um cenário de restrição fiscal, isso dificulta investimentos públicos no momento em que o país precisa de investimento para a infraestrutura. Então, as PPPs e as concessões podem funcionar como instrumentos para trazer o capital privado para investir em infraestrutura pública. E a segunda razão é uma razão que se prende com os ganhos de eficiência que as PPPs e as concessões podem gerar para as administrações públicas, para os usuários e para toda a sociedade. Eu dou um exemplo. Se a administração pública deseja, por exemplo, construir um presídio e terceirizar os serviços de hotelaria do presídio, se ela optar pelo modelo convencional, ela vai ter que fazer, estruturar uma licitação para a contratação de um projeto, o projeto da obra do presídio, vai ter que fazer uma segunda licitação, um segundo contrato para a execução da obra e vai ter que fazer um terceiro contrato para a prestação do serviço, dos serviços gerais ali internos de hotelaria do presídio. Se ela optar por uma PPP, ela pode reunir todas essas prestações dentro de um mesmo contrato e isso gera a possibilidade de integrar esses riscos, essas responsabilidades, o que gera um alinhamento de interesses, um alinhamento de incentivo. Então as PPPs realmente são instrumentos que podem trazer ganhos de eficiência e acabam gerando uma lógica de longo prazo na gestão desses ativos públicos.